Neste episódio, vamos falar sobre café especial, pontuação versus autenticidade. E a convidada de hoje é a Carol Freire. Ela é única filha e neta da família, herdou uma fazenda de plantação de café com quase 200 anos de história, no interior de Minas, sendo a nona geração a comandar os negócios familiares. Ela é arquiteta de formação, também atuou como produtora de moda, mas está fazendo história empreendendo no ramo de origem da família, o café. Carol criou o Café da Condessa, em homenagem à tataravó que teve essa distinção no século XIX. Sua vocação estética e inovadora fez com que um café se destacasse no Brasil e no exterior, inclusive conquistando um prêmio no mais expressivo festival de design de embalagens do mundo, com a criação da Casa Rex de São Paulo. Ela também tem um pensamento disruptivo, e é sobre isso e este incrível case de sucesso que nós vamos falar agora. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Maurício, pelo convite e obrigada a todos por assistirem. Espero que gostem. Vai ser excelente, pode ter certeza. Obrigado pela aceitação. E, Carol, você é a nona geração da família de cafeicultores. Herdeira de uma fazenda de plantação, tem parece que 190 anos de história. É também a primeira mulher a gerir os negócios familiares. Qual motivação lhe inspirou para criar o Café da Condessa e como foi a jornada de aprendizado num segmento tão especializado, uma vez que sua experiência até então foi na moda e arquitetura? Bom, eu montei a empresa porque eu nasci herdeira da fazenda, mas eu nunca me importei muito com isso. Mas depois de muitos anos, o meu pai falou que pelo menos eu deveria ir lá na fazenda ver se eu gostava da fazenda ou não. Aí, quando eu cheguei na fazenda, eu tinha trabalhado com arquitetura e com moda, e moda, como você sabe muito bem, tem o cliente muito específico, né? Você vai fazer uma produção para o público infantil é diferente de da produção para mulheres de 40 anos, por exemplo. E aí eu perguntei quem era o cliente daquele produto, do café. E ninguém sabia me responder quem era o cliente, né? A gente faz café aqui e pronto. E eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer isso porque eu preciso ter um sentido, um direcionamento. Quem é que é o cliente desse café, né? E aí eu saí em busca dessa resposta. Quem seria o cliente do café da fazenda? E ninguém sabe responder muito bem hoje até que eu acho que está um pouco melhor, mas há 10 anos não sabiam responder isso, e as pessoas falaram assim, café é de cafeteria, mas assim, cafeteria tem, desde a cafeteria lá da rodoviária até a cafeteria no JK Iguatemi, tem cafeteria né, em Londres, tem de Sim. todo jeito. Então, não era muito a resposta. Aí eu falei, quer saber, o cliente do café sou eu sou a cliente do café, e aí eu vou montar uma empresa para mim, sabe? Para me fazer feliz, para o negócio ter mais sentido para mim. E aí eu montei a empresa, eu falo que eu sou de Carolland e vou em Coffeeland, né? É igual como a Alice no País das Maravilhas, eu acho que eu pertenço a vários mundos, porque o tal do pensar fora da caixa, primeiro a gente precisa saber o que é a caixa, né? A caixa é um objeto bem definido, tem 4 lados, esses lados eles dizem seus limites morais, seus limites físicos, seus limites tecnológicos, seus limites legais, né? E pensar fora da caixa, então, é pensar fora de você. Você precisa sair de você. Então, eu gosto de falar que eu sempre circulo por muitos mundos, eu circulo por England, por Wonderland, por Coffeeland, por Carolland, por Neverland, Netherland, Deutschland, e assim vai, os lands. E aí eu vou mudando, eu vou me movimentando, e esse movimento também faz as coisas ao redor, meu movimento faz as coisas ao redor também se moverem. E aí, como eu sou de Carolland e vou para Coffeeland, eu chego em Coffeeland meio estilo
o Neil Armstrong chega na Lua, né? Ele chega na Lua e ele olha para a Terra e ele vê o quê? Vê uma Terra, vê que é redonda, que é, que é silenciosa, que ele fala é azul, né? Mas dentro, aqui em Terra, nós somos barulhentos, nós somos coloridos, nós somos pesados, né? Fora da caixa a gente flutua. Então eu vou meio com perguntas mais ou menos parecidas, né? Tipo, eu não falo isso, mas é como se fosse, você flutua? Não, a gente não flutua, mas como que não flutua? Né? É bem uma coisa assim, todo mundo olha para uma árvore de café e vê dinheiro, né? Menos o agricultor, ele não consegue ver dinheiro, ele continua vendo café. Então, por que é que ele vê café? E aí vem, né, eu acho que por eu fazer essa transição, eu sou meio como a Alice, porque a Alice, eu gosto de falar isso, eu tenho palestra, a Alice era uma menina que é racional, que pedia lógica a adultos absurdos, em um mundo que parecia ser de sonho, mas que na realidade era um pesadelo. E só tem um jeito da gente sair do pesadelo, é se despertar. O conhecimento é o único caminho para a verdadeira liberdade. E no última cena, quando os guardas vêm prendê-la, a Alice grita: vocês não passam de um bando de cartas. E desperta. Então, esse é um momento muito importante. Tem despertar em vários momentos nos contos de fadas, né? E esse despertar é muito importante, porque qual é o valor da carta 13 em um baralho? É uma carta boa ou ruim? Depende do jogo que se joga. Então, reconhecer qual jogo estão te convidando para jogar é conhecimento. Aceitar jogar ou não é liberdade. Então, eu sou uma péssima carta no mundo de Coffland. Né? Tudo que eu sei não tem valor nenhum lá, né? Moda, arquitetura, filosofia, as coisas que eu gosto, estética, né? Não tem, nossa, até a autoria também não tem muito, né? A ver ali. Mas aí o que eu fiz? Eu falei, gente, já que eu não tenho valor, eu vou ter que criar um jogo onde eu seja uma boa carta. E aí eu criei o Café da Condessa, porque no Café da Condessa eu sou a melhor carta. Né? E ainda por cima eu sou a casa. Então eu faço de um jeito que eu não vou jogar jogos onde eu não valho nada. Eu acho que é mais importante do que ser empoderada, não importa homem ou mulher, é você ser emancipado. Você tem o direito de falar não para as coisas, né? De não jogar jogos os quais você não vai ganhar, porque tá cheio de gente que joga jogo que tá na cara que não vai ganhar. Né? Então eu criei uma condição, criei um jogo para que aquilo fizesse sentido para mim. E fazendo sentido para mim, faria sentido para o meu cliente. Né? Primeiro ponto foi esse. Tem uma peculiaridade em relação ao Coffee Land, como tu menciona, o universo do setor de cafés, vamos chamar assim, especialmente os cafés especiais, eles são classificados globalmente por pontuação, a partir de critérios pré-estabelecidos e validados pelo Organismo Mundial do Setor. Sobre isso, você diz, abre aspas, meu café não tem ponto, porque ponto ganha quem está na escola. Quem é amador, quem precisa de alguém com conhecimento para dizer o que ele tem. Portanto, café especial não tem ponto. Café especial é feito por pessoas que expressam o que sabem. Fecha aspas. Define esse conceito do café especial sem pontuação, que é o que tu adotaste. Como essa abordagem ela é interpretada pelos seus clientes comparativamente com aqueles cafés validados no sistema clássico de pontos. Eu acho que tem compreensão para todos, né? Eu não considero ponto, por quê? Porque o Christian Dior não era Christian Dior por causa de um pedaço de pano, mas ele usou um pedaço de pano para ser Christian Dior. A Louis Vuitton não é Louis Vuitton por causa de um pedaço de couro, mas usa couro para ser Louis Vuitton. A Hermès não é Hermès por causa da seda, mas usa seda para ser Hermès. E assim vai, né? A Gaster não é a Gaster por causa de pedra preciosa, mas usa pedra preciosa para ser a Gaster. E eu acho que café especial não é café, mas usa café para ser especial. Então, é minha visão. Por quê? Porque café é um patrimônio que se bebe. Se você pega, por exemplo, o café turco, é o único café que é patrimônio imaterial da humanidade. Por quê?
porque ele representa amor. Quando uma mulher ela é pedida em casamento, ela faz um café para dizer sim para o marido. Então, representa amor. Então, é um universo mágico, é uma obra de arte. Então, não é. Então, isso você não valida a obra de arte através de ponto, né? Você valida através de época, você valida através de conhecimento, de expressão, de valores e virtudes. Agora, ser valorado, vamos pôr assim, dentro, porque você tirou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, isso quer dizer que você está na escola. Quando você tá trabalhando, você não tira ponto. Você precisa ter credibilidade. É uma coisa diferente de ponto. Eu entendo as pessoas que precisam do ponto. É igual o Instagram, ela precisa de não sei quantas curtidas para dizer que ela é boa dentro dela, não é nem para mostrar para os outros, é dentro dela. Então tem gente que precisa da validação dos outros, primeiro, né, para se sentir validado. Então eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, seja você e vire tendência. Então tem gente que vai conseguir, igual o Christian Dior, né, ou o Louis Vuitton, ou sei lá quem mais, né, vamos pôr assim. Mas tem gente que fica na angústia. Então, aí ela precisa que outra pessoa venha e fale para ela o que é o café dela. Já chegou várias vezes para mim e falaram assim, quantos pontos tem seu café? Agricultor mesmo, chega e fala, quantos pontos tem seu café? Eu falei assim, tem 100 pontos. Não existe ainda café de 100 pontos. Mas tem 100 pontos. Aí a pessoa fala assim, mas como? Eu falei assim, então bebe e me diz quanto tem. Na sua percepção. Porque essa coisa de ponto também é tipo Miss, né? Nunca ganha a que você acha mais bonita. Mas todas lá são padrão Miss. Então, se já tá lá de Miss, já é bonita. Se vai ganhar ou não vai ganhar, isso depende de quem está julgando a pessoa, né? Quem está julgando a beleza das candidatas que estão lá. Mas isso não quer dizer que é a sua opinião. Então você precisa ter confiança no que você está tomando. Você gosta ou não gosta? Né? Então, eu acho que isso que é importante. Outra coisa também, que eu acho que cliente de café especial não experiencia a vida. Já fez isso. Ele está no momento que ele degusta a vida. Então, é uma outra situação, assim, um outro verbo, com outro significado. Mas isso não quer dizer que não tenha a pessoa que vem de experiência e que vai dar certo também. Essa é a resposta dele. A minha resposta é outra. A minha resposta está dentro das sensações e não de critérios estabelecidos ou pré-estabelecidos ou pós-estabelecidos, não sei. Então, o meu está muito mais sensorial, eu acho, no que você considera e dentro de valores e virtudes. Olha, eu vou falar uma coisa. Ontem eu fui comprar um livro numa livraria, eu estou em São Paulo, fui comprar um livro numa livraria famosa. Eu cheguei lá, um livro de comportamento. Tinha pouquíssimos livros, assim, de etiqueta, de comportamento. Eu falei assim, gente, mas que crise é essa que a gente está vivendo, né? Será que está fora de moda ser educado, ser isso, ser aquilo? Então, acho que são valores e virtudes. E valores e virtudes, você não coloca em pontos. É muito interessante Né? essa tua abordagem. Bom, trabalhei, na verdade, muitos anos com moda e nunca vi a percepção de valor de uma marca de moda a partir da quantidade de fios de seda que tem no vestido. Pois E sim do significado que a marca representa para as pessoas. Significado e experiência. E tem todo sentido se a gente transferir este conceito, que é um conceito do design estratégico, para o café, a pontuação perde o sentido. Semana de moda de Paris, vamos pôr. Aí desfilou lá a Chanel, Dior, não sei o quê. Aí vai falar, ó, Chanel tirou 10, Dior tirou 7. Ah, pelo amor de Deus, gente. Sim, existe a cliente da Dior, a cliente da Chanel. E outra, ela pode hoje gostar mais de um, do outro gostar mais de outro amanhã, né? Ela pode, vamos dizer, vestir Dior de manhã e vestir Chanel à tarde. Ela não precisa ficar grudada em uma marca e só ser aquilo, né? Nossa, essa é a minha identidade e acabou, né? Eu acho que pode ser mais plural.
Muito bem, muito bem. O Café da Condessa ganhou o Bronze Award em 2018 no Penta Awards, que é a maior premiação do design de embalagens do mundo. E hoje me parece que esse conteúdo faz parte do acervo do Guggenheim Museum, correto? Sim. Qual foi o impacto que esta premiação teve para a projeção da marca no Brasil e no exterior? E ainda, se tu tens plano de inscrever seus cafés em concursos de degustação de cafés internacionais? Bom, na realidade, com todo mundo falando que eu nunca seria exportadora de café torrado, aí eu fui lá e fiz, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Porque eu falava, gente, mas como que não pode? Quem é que disse que não pode? Não, você nunca vai conseguir. Você nunca, nunca vai conseguir. Com a graça de Deus, olha, uma vez eu escutei uma coisa do seu Roberto do iLib que eu carrego comigo. Ele falou assim para mim: você conseguiu fazer porque você não estava dentro da caixa, né? Que eu não pertenço ao mundo Coffland. Apesar de ser herdeira de uma fazenda, eu não pertenço ao mundo Coffland. Eu tenho até medo de ficar muito lá dentro, ficar meio igual, sabe? Assim, Eu entendo. porque essas coisas que eles falam para mim, eu falo, gente, não, isso é lógico que pode. Tudo bem que é difícil, mas pode. Aí eu bati o pé e consegui fazer uma exportação para o Chile. Por quê? Deixa eu até retroceder um pouquinho. A Hermès fez uma exposição aqui em São Paulo, lá na FAAP, porque a Hermès usa seda do Brasil, do Paraná, nos charts deles, né? E aí, em homenagem ao Brasil, em agradecimento, eles vieram fazer uma exposição aqui e eles faziam os produtos na frente da gente. Então, fazia a bolsa, Kelly, faziam o echarpe, faziam a porcelana, pintavam a porcelana. E eu olhando tudo aquilo, eu não estava achando nada assim muito, né? Eles trouxeram tudo da França, até os pezinhos, assim, para colocar em cima, veio tudo da França. Os artesãos da França, tudo da França. Aí uma senhora atrás de mim perguntou assim, vocês vão comercializar esses produtos? Aí a artesã francesa falou assim, não, porque os produtos Hermès são franceses e esses produtos estão sendo feitos no Brasil. Então, imagina, feitos por eles, mas fora da França, é falsificado. Eles consideram a autenticidade como um atributo muito relevante para a marca. Sim, aí eu peguei, naquela hora fez um pum na minha cabeça. Eu falei assim, gente, o meu café na mão de outra pessoa é falsificado. Com certeza. Só é original se for café da Condessa. Aí eu comecei a falar assim, não, deixa eu te falar, na sua mão é só café. A minha mão tem 200 anos de tradição, você vai vender outra coisa. Né? Você vai vender sustentabilidade, você vai vender autenticidade, vai vender o terroir, você vai vender um monte de coisa. Só sei que aí eu consegui fazer exportação para o Chile. Mas assim, sem ninguém ajudar, sozinha. E com todo mundo falando, nunca vai acontecer. Eu tenho até uma foto, porque eu tirei a foto dentro do caminhão, sabe? Que foi levar a caixa, porque o café foi até de avião. Eu tenho uma foto, minha primeira exportação, eu sentada em cima das caixas, assim, com uma blusa do Brasil ainda por cima. Aí porque eu sou bem simbólica, eu gosto de símbolos, sabe? Eu sou mineira, né? Então, eu sou bem simbólica. Aí, com todo mundo falando. Aí a Apex viu. Eu encontrei com a Apex num evento tal de feminista, de mulheres, empreendedoras, porque quando eu montei minha empresa, estava bem boom mulheres empreendedoras. Né? Agora já mudou meio foco, mas antes era bem boom. E aí a Apex conversou comigo, eu falei, eu já fiz a exportação, né? Aí a Apex pegou e me deu um prêmio, que é o Design Export. E aí, com o Design Export, eles pagaram a empresa, né, para mim, e aí, como eu comecei a minha empresa do jeito que eu podia, porque assim, nem meu pai ia ser meu sócio, porque eu ia quebrar na semana que vem, né, Ele que era também não ridículo, acreditou?
Imagina, não acredito até hoje se bobear. Então, assim, que eu ia quebrar na semana que vem, e eu saí da fazenda com uma saca de café, todo mundo é acostumado a ver caminhão, né? E aí todo mundo ria de mim, até o dia que eu fechei o contrato com o Carrefour, aí começaram a rir de nervoso, aí mudou a risada. Muito Mas bem. aí quando eu fiz, aí a Apex pagou essa empresa, que foi a Casa Rec, e aí eu fiz a embalagem do jeito que eu achei que deveria ser, desde o começo, mas que eu não podia fazer, né? Até por falta de conhecimento mesmo, né? Porque eu estava entrando numa área, eu fui fazer com as embalagens que eu vi primeiro, assim, eu nem entendia muito de embalagem. Aí fiz e eu queria uma coisa bem ousada, então as minhas primeiras embalagens eram inspiradas na Chanel, era o pretinho básico, assim. Aí, de repente, eu falei assim, não, vamos de Diane von Furstenberg, porque primeiro ela é viva, né? Já vamos para uma coisa fresh, assim. Depois ela é super colorida. Aí o Gustavo ainda falou, mas não vai ter nada preto? Eu falei, pode esquecer preto, vai tudo colorido. Quero tudo colorido, né? E quem estava ao meu redor falava assim, isso daí não vai dar certo, porque está muito ousado. Eu falei, mas é ousado que eu quero. Né? O mundo do café Coffeeland. Nossa, mas está demais isso daí. Não vai dar certo isso daí. Está muito ousado. Mas eu quero ousado. Vou ficar na mesmice? Sim. Eu quero ousado. No universo da Carol Land. Vamos para Caroland, vamos mudando, né? Aí foi tudo colorido e tal. E é legal porque inspirados no Rap Dress da Diane, e o Rap Dress em francês chama robe porta-fé. E porta-fé também é carteira. Então a empresa da Diane e a minha empresa são carteiras tanto para ela quanto para mim, né? Porque é a minha empresa que paga as minhas contas. Tá dentro daquele pacotinho lá que você está comprando. Eu sempre falo dos meus clientes: vocês estão muito mais que comprando café, vocês estão me empoderando, né? São vocês que me empoderam, né? Que me fazem, que fazem com que a minha empresa seja uma plataforma que eu possa emitir minhas opiniões, minhas escolhas, né? Falar sobre isso. Então aí eu acho que a partir de tudo isso, né? Eu acho que lógico, tem a credibilidade que aparece para os meus clientes, mas eu acho que também teve um impacto muito grande com os meus concorrentes, assim, de eu também ter, apesar de ser microempresa, ser muito pequenininha, né, eu consigo ficar meio pau a pau, assim. Sim. O café da. Apesar de eu não tenho o dinheiro deles, mas eu tenho outros talentos. Tem a ousadia, né, a criatividade. O café da Condessa, tu disse que começaste a exportar para o Chile. O café da Condessa exporta com marca própria o café torrado, de Sim, alto valor é, agregado. Comparando com o café verde, que basicamente é o commodity, se bem que cafés especiais também são exportados na forma ainda cru, verde, para serem é. torrado nos países de consumo. Então eu te pergunto, como é o processo para conquistar clientes no mercado externo e para quais países hoje tu exportas o café da Condessa? Então, é uma coisa, o torrado, ele é muito difícil, porque todo mundo quer ser dono da criança, né? Eu falo que o Brasil, ele é a mãe que dá o filho para adoção. Então, ele dá o filho para adoção na seda, ele dá o filho para adoção no couro, né? Ele também dá o filho para adoção no café, ele dá o filho para adoção, assim, nem olha para trás. Eu acho isso assim, uma coisa assim, absurda. Inclusive, quando é café especial, vai cru, para ser de autoria do outro. Né? Continua não sendo do Brasil, continua não fazendo propaganda, não pode falar de quem é, né? Não pode falar quem é o fornecedor, vamos pôr assim. Põe lá que é Brasil, mas Brasil corresponde a 20% só Minas Gerais é 25% da produção mundial. Então, assim, quem é que está fazendo isso? Né? Então é tudo meio escondido. Eu falo que o mundo de Coffeeland tem código cifrado, sabe? Vai mudando de mão, vai mudando de nome, vai mudando de código, vai mudando. É uma coisa meio estranha até. E, por exemplo, na plantação chama bica corrida,
aí de repente na torrefação chama Agtron, tipo 45, aí você vai no outro, vai mudando, aí vira café gourmet, café especial, vai mudando de nome, né? E eu acho que eu já fiz várias exportações, a pandemia me deixou meio preocupada, fiquei com medo, sabe? Porque aumentou muito os fretes, ficou uma coisa bem complicada. Mas eu já fiz exportação para assim, para muitos países. Já fiz exportação. Eu falo que os meus melhores são os Cs, né? É o Chile, o Canadá. Já fiz para o Camboja. É para combinar com o café da Condessa, que é o É, C, mas é o Chile, é muito, Canadá muito. é muito interessante essa experiência de ter exportado para o Camboja. Tu sabes que eu moro ali do lado, né? E o Vietnã produz muito café, alguns cafés muito bons. A própria Tailândia produz café, sobretudo no norte, nas regiões mais frias, Chiang Rai e Chiang Mai. E bons cafés também. Apesar de que também existem cafés brasileiros lá, Bangkok. Como é que foi essa experiência de exportar para o Camboja? Como é que tu acessou esses clientes ou este cliente de lá? A gente sempre me pedem orçamento, né? Mas para o Camboja foi um mico, porque chegou o café na França e foi roubado. Você tem uma frase bastante reflexiva. Abre aspas. Eu e minha empresa vamos por aí de mãos dadas pela vida. Ela me transformando na mulher que eu nunca pensei que poderia ser e eu levando a lugares onde disseram que o café nunca poderia entrar. Fecha aspas. Aí eu te pergunto: defina como é esta mulher que você nunca pensou em ser e agora se transforma. E ainda, quais são os lugares que o café não entrava até a criação do Café da Condessa? O café da fazenda, na minha opinião, não entrava em lugar nenhum, né? Porque ele entrava com o nome de outras pessoas, né? Assim, então não era mais dele, não era mais. Deu o filho para adoção. Então já mudou até de sobrenome, a gente nem sabe para onde está a criança. Então não entrava em lugar nenhum, como sendo filho, né, da fazenda, né, ou da Serra dos Lima, ou de Minas Gerais, ou sei lá. Mas eu acho que eu tive muitos movimentos de alma, eu acho, né? Porque eu sou órfã desde os 8 anos. Então, eu acho que eu tive muitos movimentos de alma. E quando a gente faz movimentos de alma, a gente, nossa, é uma canseira, dá um cansaço, né? E eu tive vários, né? Depois ainda meus avós que me criaram também faleceram e tal, vários problemas. Então eu tive muitos problemas desse movimento, desse cansaço, de eu precisar muitas vezes me, assim, ir aos trancos e barrancos, mas ter que continuar e vamos dizer, mas nunca fiz um movimento que fosse porque eu quis, né? Eu tinha que ir do jeito que dava. Aí, com o Café da Condessa, foi um movimento, um esforço enorme, mas porque eu quis. Então, foi a primeira vez e aí isso, eu costumo dizer que só tem um jeito de pular no precipício e não rachar a cabeça. Você tem que pular com o coração, porque é inacreditável, mas o coração vai te fazer voar. Você não acredita. Isso é fé, né? Até no budismo tem uma frase que fala sobre salto no vazio, né? Isso é fé, né? Você tem que pular no escuro, um salto no vazio. E eu não sei como é que eu tive coragem, mas eu fiz isso no Café da Condessa, entende? Eu dei um salto no vazio. E aí, de repente, eu saí voando. Tanto que depois eu fui fazer terapia, depois de bastante tempo, eu cheguei na minha psicóloga e falei assim, olha, teve as tragédias, tive vários movimentos de alma, não sei o quê, mas de repente eu montei o Café da Condessa, eu fiz um movimento que foi por minha espontânea vontade, não foi de sobrevivência, foi por minha espontânea vontade, e isso assim, nossa, abriu um monte de coisa e foi tão bom e não sei o que lá. Então eu queria assim que você me avaliasse para ver onde mais que eu posso mudar para eu ficar melhor ainda. Sim. Né? Eu não fui lá chorar, eu falei assim, não, eu só quero ser nossa, porque foi ótimo, então eu quero ser melhor ainda para mim, né?
E aí, foi dando certo. Ela até fala, nossa, é tão bom a gente ver uma pessoa que vem já com a proposta de mudança, né? Não vem com uma proposta de eu tô sofrendo, tô morrendo, não, eu fui com uma proposta de mudança. Você pode me explicar o que é que tem de errado aqui, que eu vou melhorar. Então, aí eu sempre fui muito autoral. Eu acho que na minha empresa eu sou muito autoral, mas na minha empresa eu também tenho muito valor estético que eu não tenho muito na minha vida pessoal. Hoje em dia eu tenho, só que a minha terapia vai mudando também. Eu acho que isso vai valorando mais minha empresa também, porque eu vou criando novos olhares para ela. Então a gente vai de mãos dadas, uma vai ajudando a outra. É excelente, é uma transformação grande mesmo quando a gente encontra o propósito e esse propósito coincide com o talento. Né? Então aí acho que tem essa contemplação daquilo que a gente faz. Né? A gente não trabalha, a gente acaba se divertindo fazendo o que faz. É, Né? eu me E divirto muito na minha empresa, eu me divirto demais. Eu acho que hoje em dia eu não trabalho mais aos domingos, porque eu já tô mais na questão do prazer também, né? sim, Não só autoral, mas o autoral me trouxe muito prazer. a Nespresso, marca suíça, ela faturou no primeiro semestre deste ano 3,3 bilhões de dólares globalmente, vendendo um pouco de máquinas, equipamentos, mas sobretudo as cápsulas de café. Em cada cápsula, em média, tem 5,7 gramas de café. Se a gente traduzir isso por quilo, o preço da cápsula, 1 quilo de café da Nespresso é R$ 490, considerando os preços médios baixos deles. Tem outros mais caros. Bom, isso dá variedade Ristretto, que tem origem inclusive no Brasil e na Índia. O café Ristretto da Nespresso, ele é, eu acredito que inclusive muito mais do Brasil do que da Índia, mas enfim, a origem são esses dois países. As marcas próprias de café brasileiro, como a sua, têm potencial para vender cafés de alto valor agregado no mundo, como este exemplo? Sim, mas na realidade, mas seria uma outra proposta, né? Você tem uma proposta que você vende, não é o país, você vende um território menor, né? Por exemplo, conhaque você só tem conhaque, coisa parecida vai ter outro nome, né? Em outro lugar. Champanhe, só tem champanhe. Eu acho que a França sabe fazer isso muito bem. Então, mas seria uma proposta mais parecida com isso, né? Não seria porque a Nespresso seria um espumante, né, dentro dessa categoria e não champanhe. Então é uma outra proposta, mas e também um outro produto, né? Não estou falando que um é melhor ou pior, tem quem goste de tudo. Agora seria uma outra proposta, e eu acredito que sim. Mas na realidade, quando a empresa é muito forte, ela quer ser dona do filho, né? Ela quer pôr o nome no filho. Ela não, ela ainda a gente não está no processo, o cliente ainda não chegou no processo, muito pouco, de querer da onde é realmente, né? Sem passar por nenhuma barreira, vamos pôr assim, né? Ele quer não nenhum atravessador. A gente ainda não chegou nessa situação. Mas eu acho que é uma situação diferente do corporativismo, é uma questão muito mais artesanal. Então também não tem por que bater de frente com o corporativo, que seria a Nespresso, né? Que é enorme, gigante, é a Nestlé. Então, né? Mas eu vou só te falar uma coisa que o pessoal do marketing da Nespresso falou que quando ganhei o prêmio, eles fizeram uma reunião sobre a minha empresa. Quase morri de... Fiquei super, Se vamos destacou, dizer, o elogio. se destacou A, num de, segmento né, muito competitivo. a Nespresso com medo de mim, medo da minha empresa. Muito bom, muito bom. Uma curiosidade, eu vi que outras pessoas lhe chamam com nomes distintos. Maria, Maria Carolina, Carolina, Condessa, e eu chamo de Carol Freire. O que causa tantos batismos na tua vida? Tem uma frase do Ledo Ivo, um imortal, da Academia Brasileira de Letras, que eu gosto muito, que é assim: eu não existo, eu sou o que os outros pensam de mim.
E eu deixo as pessoas pensarem o que quiserem de mim. Então, quando a pessoa fala para mim, como que eu devo te chamar? Eu falo assim, você me chame como você me vê. Porque isso diz mais sobre quem me chama do que sobre mim. E geralmente o grupo Marias, eles são parecidos. Eles são bem diferentes dos Carol, por exemplo. Né? Os Carol são mais extrovertidos, os Marias são mais, vamos dizer, emocionais, assim, emotivos, são mais carinhosos, mas eles me veem, eu acho até bonitinho, porque eu nem me acho assim, gente. Mas eles estão me achando, eu acho até que tipo assim, Muito é bom. um beijinho, assim. Eu falo, gente, mas eu sou tão assim, né? Eu sou meio brava. Aí a pessoa veio, oi Maria. Eu falo, gente, essa pessoa me vê assim tão boazinha, né? Tão meiga, Maria, né? Uma meiga. Eu falo, gente, então, mas deixa, eu considero um elogio. Então, como a pessoa me chama, eu olho para ela e eu a enxergo melhor, eu acho. Então, não me incomoda, né? O que a Julieta lá do Romeu e Julieta falou, que é um nome, né? Né? Então, é uma coisa, eu gosto que as pessoas me chamem como elas me veem, não como eu tenho que falar para elas que elas devem me chamar. Carol, a gente chegou no momento do pinga-fogo. O pinga-fogo são 3 perguntas que eu faço a todos os convidados. Primeira Tá. delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? Ele precisa ser pensador, é, inventor e inovador. Pensador no sentido bem do Davi, do Michelangelo, né, que foi a primeira vez que é retratado o Davi antes da luta, né, como estrategista. E antes ele era sempre retratado segurando a cabeça do Golias, né, depois da luta. Então, eu acho que precisa ser o pensador, depois ele precisa colocar o produto, né, materializar o produto, ser um inventor, mas ele também precisa ser inovador. Esse produto precisa ter o impacto que ele gostaria. Excelente. O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Na minha opinião, os sonhadores aprendem a fazer fazendo com quem sabe. E os fazedores aprendem a fazer sendo. Ok. E o que é design? Design é uma plataforma para você expressar suas ideias e opiniões. Pode ser para fazer um produto, para tirar uma foto, para fazer uma casa, né? Eu considero a minha empresa um design, porque ela é uma plataforma que eu uso para expressar minhas ideias e opiniões. Excelente. Carol, a gente chegou no final e a tua história é realmente empreendedora e entusiasta, né? Ela é uma super inspiração para todos. Estou muito curioso para degustar o café da Condessa. Mas eu gostaria, antes que você se despedisse, que indicasse um ou mais livros que ajude as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Eu gosto muito de um livro chamado Jung e o Tarot, da Sally Nichols, porque é um livro sobre símbolos e eu gosto muito de símbolos e eu acho que ele retrata, né, o tarô retrata uma jornada, então eu acho que é super legal você vendo, você perceber em qual momento você está nessa jornada. E a outra coisa, o outro livro assim que eu gosto muito também, eu gosto de livros de poesias em geral, eu acho que também é para você meditar sobre, pensar sobre o que você lê. Então, eu acho que de vez em quando a Chanel falava, né? Se você não entende nada sobre arte, é beleza, é poesia. Então, eu acho que é bem interessante você agregar esse tipo de conteúdo para sua vida. E eu só queria falar uma frase que eu gosto muito, que é do Claro. Pablo Neruda. E eu até assim, toda vez que eu penso na frase, eu fico emocionada, porque é uma frase, mas para mim é uma poesia. Ele fala assim: você pode cortar todas as flores, mas não pode impedir que a primavera chegue. É Eu lindo. acho isso maravilhoso. É lindo. Ela se regenera, né?
Não adianta. Tem coisas que são maiores do que você, né? Para você querer se prender, assim. Sim, é lindo. Bom, esse livro que tu indicaste, ele vai estar com um link no site do podbrand.design, onde as pessoas vão poder acessar e encontrá-lo para adquirir. Carol, muito obrigado. Muito feliz com a tua participação. Certamente a tua experiência, a tua história, o teu case de sucesso do Café da Condessa vai ser fonte de inspiração e referência para muita gente que nos acompanha. Obrigada. Foi um prazer participar e muito sucesso para você, que você possa alcançar tudo que você deseja. Muito obrigado. Te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação dos livros como este que a Carol nos indicou, e você poderá também se registrar no site do Podbrand. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Nos siga pela mídia social, estão todas aí na descrição. E não se esqueça de nos enviar um e-mail com a sua pergunta. O endereço é hello@podbrand.design. É você influenciando o podcast. Agradeço muito a presença da Carol Freire e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.